Então, anteriormente a gente viu sobre a interpolação linear, né, dada pelo G0 e pelo G1. Agora vamos tratar então da interpolação circular, que pode ser tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Então, nesse aplicativo, existem duas formas, ou melhor, primeiro, o que é uma interpolação circular, né? Então, essa interpolação circular nada mais é do que a gente fazer uma usinagem de um ponto A ao ponto B, como na imagem aqui, né? Só que não em linha reta, em sim, essa usinagem do ponto A ao ponto B, ela vai seguir um arco, vai seguir uma determinada curvatura. Quais as informações então que a gente tem aqui para fazer esse tipo de usinagem? Uma é o ponto A, que é o ponto que a gente está, então esse na verdade não é especificado no código. O ponto de destino, ou seja, a gente tem que dizer até onde a gente vai, então a gente vai ter que definir o ponto A em relação a x e a z. E o raio da curvatura, porque quanto maior esse raio, menos curvatura, ou seja, mais reta, mais linear, vamos dizer assim, vai ser esse traço. Quanto menor o meu raio, automaticamente mais curvada vai ser essa minha curva. Então, o primeiro detalhe é que esse raio, como a gente está formando aqui um quarto de volta, né? Então esse raio não pode ser inferior a 1, por exemplo, se eu tenho esse ponto A e esse ponto B, supondo que são perpendiculares, então o valor do meu raio ele não pode ser inferior à distância entre o centro da circunferência e esse cara aqui, porque senão é impossível, na verdade, de se fazer uma curva do ponto A até o ponto B, sendo que esse raio seja extremamente pequeno, você teria uma curvinha menor aqui, então não é possível. Então a primeira regra é essa, que o meu raio tem que ser um valor igual ou superior ao centro desse meu quarto de circunferência, né? Não pode ser inferior a esse valor. Então a gente tem duas formas que a gente pode definir esses valores, né? Uma é definindo o valor do ponto B mais o raio da circunferência, ou definindo o ponto A e o ponto B e o ponto que relaciona o centro da circunferência. Por exemplo, aqui seria a variável k e a variável i, sendo a variável i a distância do centro até o ponto inicial em relação a x e o k em relação a z. Beleza? Então, basicamente é isso. Então, vamos fazer um exemplo então dessa interpolação circular. Então, vamos fazer uma simulação então de uma interpolação circular no CNC Simulator. Códigos iniciais. Feito isso, então vamos aproximar a ferramenta da peça. Então, aproximando, então vamos começar então uma interpolação circular, se utilizando da informação do raio. Vamos retornar a ferramenta então em relação a z para 0, reduzir 5 milímetros então o tamanho da nossa circunferência e novamente então realizar uma interpolação circular. Então basicamente o processo será o mesmo, a gente só vai reduzindo, só vai eliminando a cada passada 5 milímetros então de material. Comecei minha interpolação, né? Fazendo a primeira passada, simplesmente indo até z-5, retorno, diminuo e aqui então posso ir até 10. O raio continua o mesmo, retorno em relação a 0 e aqui então vamos novamente diminuir de 30 para 20 e aqui de 10 para
15. E para finalizar aqui, então, vamos fazer novamente, então. Fez a última interpolação, retorna ao Z0, vai em X até 0 e faz uma última interpolação circular até x40 novamente, z menos 20, ou seja, manteve, né? E mantendo o raio de 20. Feito isso, vamos desligar o nosso líquido refrigerante, retornar ao ponto inicial, a ferramenta, e encerrar o nosso programa. Só vamos verificar aqui se a gente acionou o nosso líquido refrigerante. Não, né? Então vamos acioná-lo. M08. Vamos escolher aqui então uma ferramenta. Aí sim vamos então realizar a nossa simulação. Então, verificando a nossa peça, é possível ver que a gente fez então uma usinagem, né, circular, se utilizando do comando 02, da palavra de comando 02. Podemos fazer a mesma coisa, então, se utilizando do 03. Que o que acontecerá simplesmente será, então, a inversão do corte, né? Ele vai cortar de uma outra maneira. Em vez de fazer uma interpolação horária, fará uma interpolação circular anti-horária. Isso aí. Então vamos inverter a nossa peça, utilizar a mesma peça para usinagem. Vamos invertê-la e novamente então testar nosso processo de usinagem. Então percebam que os pontos iniciais e finais são os mesmos, a única diferença é o código da interpolação, que nesse momento é uma interpolação então anti-horária. Novamente verificando então a nossa peça final, né? Nosso produto final da usinagem. Num dos lados, então a gente tem a usinagem feita com um programa específico, né? Com o G02, e no outro extremo então da peça o mesmo código, somente invertendo o G02 para o G03. Maravilha? Então é isso.